Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos comentar sobre o Chelsea de Thomas Tuchel, né? Já peço desculpas ali pelo latido dos cachorros que estão aqui na vizinhança, mas vamos comentar o vídeo assim mesmo, o barulho não vai melhorar muito. Vamos lá comentar, né? Porque já tá 12 jogos no comando do Chelsea, isso somando Copa da Liga Inglesa, isso também somando, na verdade Copa da Inglaterra, né? Copa da Liga Inglesa o Chelsea já caiu, mas você também somando Champions League, tudo isso, o Tuchel já tem um tempinho interessante no comando que já dá para avaliar como é o desempenho no ataque, como é o desempenho na defesa, como está indo o trabalho dele. E eu me senti meio que na obrigação de fazer esses vídeos com uma pessoa que foi muito irritada com a saída do Lampard. Eu entendo até que o time não estava indo nada bem, né, na fase final dele. Mas assim, é um cara que foi satisfeito com isso e um cara que tá meio incrédulo com como o Tuchel tá sendo elogiado pelos jornalistas, dando a entender que o Lampard era um completo imbecil que não sabia fazer nada direito, né? Como se o time fosse totalmente perdido durante todo o processo do Frank Lampard, né? Ainda eu fiquei até assustado do jeito que os jornalistas estavam tratando. Mas por isso que eu me senti um pouco de fazer esse vídeo, porque o melhor momento do Chelsea com o Tuchel até agora, para mim, passou longe do melhor momento com o Lampard nessa temporada. Quando o Chelsea chegou a quase liderar o campeonato inglês, estava criando chances pra caramba de gol, jogando futebol muito bom, eu acho que era o melhor Chelsea da temporada. Porque era um time que funcionava de ambos os lados, tanto na defesa e no ataque. Porque aí vem minha principal crítica a esse time do Tuchel atualmente. É um time que só funciona de um lado. Melhor do que nunca. A defesa sobre o Tuchel é a melhor de toda a Europa desde que ele assumiu. Só apenas 2 gols sofridos. Parabéns, é fantástico. Mas o ataque sobre ele é um ataque fraco. É um ataque que está metendo um gol por jogo. Quando você está com o Chelsea na mão, dá para fazer muito mais. E a verdade é que o ataque sobre o Tuchel regrediu quase um gol de média por jogo em relação ao que era com o Lampard. É 0,8 de gols a menos por jogo. É muita coisa. Para você ter uma ideia, num retrato de temporada toda, isso quer dizer que o time do Tuchel marcaria 28 gols a menos do que o time do Lampard. É uma diferença inacreditável. É como se um time do Lampard marcasse 69 gols e o do Tuchel marcasse 41, 42, 40, entende? É muito brutal essa diferença e é uma diferença assim que é preocupante, porque se o ataque não produz, nem é sempre que a defesa vai salvar. E assim, e como o ataque está nessa produção baixa, tem hora que vai ter 0-0, vai ter aqueles empates, né? E hoje era um jogo para o Chelsea vencer, não tinha muita desculpa. O Leeds é uma defesa frágil, fraca, uma defesa que toma uma quantidade de gols inacreditável por jogo. Era aquele momento para falar assim, ó, a gente tem que aproveitar, tentar fazer uma boa vitória que a gente não fez até agora. Era a chance do ataque aparecer, porque o Leeds United é um time que tem esses problemas. É um time que tomou 6-2 do Manchester United, é um time que tomou 3-0 do Tottenham, não estava tendo um relacionamento muito positivo com os times do Big Six, então era a chance do Chelsea fazer uma boa vitória. Por mais que o ataque do Leeds seja perigoso, você tem que entender que a defesa é frágil. E o Chelsea não fez nada hoje. Foi um time de produção quase nula, né? Eu tenho uma estatística que eu acho interessante, se vocês pesquisarem no Twitter, né? Tem uma página lá que comenta, que é a XG Philosophy, né? Que é gols esperados, né? Que calcula a quantidade de gols que o time, com a oportunidade de gol que eles criou através de uma pontuação, né? Com o Lampa, o Chelsea chegou a ter, contra o Leeds, uma das maiores pontuações de toda a Europa na temporada. Mais de 4 pontos, né? Com o Tuchel, menos de 0,8 pontos. É uma diferença muito brutal de pontuação, né, nesse sentido. Quer dizer que o time criou mais de 4 vezes menos chances de perigo contra o Leeds do que criava com o Lampard. Assusta, não, assusta. Isso é uma coisa assim que não dá para passar pano. O ataque sobre o Tuchel está sendo muito fraco. Isso para mim é uma crítica quando ele foi contratado, porque assim, eu esperava outros tipos de contratação, uma escolha um pouco mais ousada. O Tuchel não é uma escolha muito ousada, é uma escolha meio pragmática. Acabou de ser demitido do PSG, estava disponível no mercado. O Rudiger estava toda hora falando dele, né? Pelos rumores que estavam sendo ditos, né? E assim, eu acredito nesses rumores porque eram pessoas próximas ao Chelsea. E meio que o fato desses caras que estavam sendo os paneleiros, né? Rudiger, Jorginho, entre outros, assim, Marcos Alonso também entre eles. Eles que estavam sendo pouco utilizados, alguns nem sendo relacionados, do nada viraram titulares. É muito difícil de eu acreditar que isso é coincidência. Então, assim, eu acredito muito nisso e que meio que a vergonha da diretoria em aceitar que errou em contratar esses jogadores, que pagou muito caro para jogadores que devolveram muito pouco em retorno em campo, eles não aceitaram vender esses jogadores por menos e tentar confiar em novo projeto e preferiram demitir o Lampard por isso, né? E para trazer um técnico que usasse eles.
Esse tipo de direção não vai levar o clube ao sucesso. Desculpa, porque no meu opinião essa é a visão do Chelsea, que eu tenho do Chelsea hoje. É o time que eu torço, que eu escolhi torcer, e tem essa visão inacreditável na diretoria, que não aceita vender jogadores que foram um fracasso no time, né? Não à toa, tiveram que esperar até os últimos momentos para vender o Torres, para aceitar que foi um erro a contratação dele. É uma insistência, na minha opinião, ridícula, às vezes, com jogadores. Às vezes tem que aceitar que errou, porque isso acontece, faz parte, entende? Mas a verdade é que, assim, o Chelsea demitiu o Lampard, o Tuchel assumiu, e isso, o Tuchel vem utilizando essas peças, algumas têm desempenhado bem, como o Rudiger, outras nem tanto, como o Jorginho, e o Alonso já se provou um completo inútil, né? Fez aquele gol bonito lá, quando chegou, mas depois, assim, não fez nada muito de útil, né? Então, a questão é, o Tuchel chegou, conseguiu emplacar uma boa sequência invicta. Até agora, são 2 jogos sem perder. Mas é um time que dá medo? É um time que consegue te assustar? Porque defensivamente, realmente, os times ficam preocupados. Mas ofensivamente, você tem medo desse Chelsea? Um time que está marcando 1 gol por jogo, na melhor das hipóteses? Um time que não conseguiu marcar mais de 2 gols num único jogo no comando sobre o Tuchel? Tendo todas essas peças no ataque? Porque assim, aí que vem minha outra crítica. O Tuchel é um cara que faz improvisações sem sentido. Uma delas é no jogo de hoje. Christian Pulisic como ala pela direita. Ele que é um ponta esquerda. Isso não é uma mudança muito radical de posição? Você está mudando não só o lado que o jogador joga, como uma função primordial dele. Um jogador que teria que voltar para defender, ir para cima para atacar, usar a velocidade. A ala é uma posição muito complexa que nem todo jogador vai conseguir desempenhar. E essa foi o mexida que o Tuchel fez hoje. Então, assim, não faz o menor sentido. E muita gente tem falado dos jogadores que o Tuchel recuperou, né? Olha, o Christensen como tem jogado agora, o Rudiger recuperou os caras. É porque o Lampard não sabia usar, porque ele é burro. O Lampard é burro, né? Ele não sabia usar. Verdade, esses jogadores foram recuperados. Não que o Lampard é burro, porque aí a gente vê uma coisa. E os jogadores que estão indo mal com o Thomas Tuchel? Hakim Ziyech. A gente tá falando não só de um dos melhores jogadores de criação do mundo, né? A gente tá falando desse tipo de jogador, um dos melhores jogadores de criação do mundo. Com o Tuchel não tá conseguindo fazer nada. Nada. E assim, na minha opinião, não é culpa dele. É porque ele não tá sabendo encaixá-lo no elenco. Com o Lampa, ele estava jogando bem. Acabou tendo suas lesões, tudo isso. Mas ele estava desempenhando bem. E a questão é, com o Tuchel ele não tá conseguindo fazer nada. E já estão vinculando a transferência dele. Ou seja, o Chelsea vai vender um jogador que acabou de contratar. E que era para uma transferência extremamente bem pensada para solucionar os problemas de criatividade do time. Então, assim, as pessoas ficam falando dos jogadores que ele recuperou e os jogadores que não conseguiram jogar nada com ele. Outro jogador que está tendo um pouco de dificuldades, o Reece James. O Lampard estava tendo muito mais facilidade para jogar. Muitos jogadores com o Lampard estavam tendo mais facilidade para jogar porque estavam jogando em suas posições. Eles não estavam sendo forçados a jogar em posições que não estão acostumados. Então, assim, isso é um problema. Essas improvisações são uma coisa ruim para o time, ainda mais quando não tem linearidade, porque ora o Hudson-Odoi de rala, ora o Pulisic, ora outro jogador, ora aquilo, assim, não tem uma continuidade no coisa. Você vai colocar o Hudson-Odoi de rala, tudo bem, mas insiste. Se você vai desistir no meio do caminho para tentar colocar o Pulisic, não vai fazer sentido nenhum. Isso é uma prova de que o Tuchel está sendo meio que talvez obrigado a usar esse jeito e não sabe como encaixar ali no esquema dele. Esse esquema bizarro de 3 zagueiros que ele fez, né? Porque, por mais que tenha uma eficiência defensiva espetacular, o ataque não funciona. É uma coisa assim, porque outro problema do Tuchel para mim não tem um esquema definido. O Klopp é o 4-3-3, o Guardiola é o 4-3-3, né, o 4-2-3-1, né? O Hansi Flick é o 4-2-3-1, né? A gente tem esses técnicos que sabem exatamente o que faz e vão impor o seu estilo ao adversário, entendem? Esse é o time que tem capacidade para fazer isso. Eu acho legal que o técnico tenha um esquema bem definido. E o Tuchel não tem. Esse esquema ele não usava no PSG e raramente usou no Borussia Dortmund. No PSG ele usava muito o 4-3-3 com marquinhos de meio, improvisação, o Tuchel adora isso. E ele usava muito o 4-2-4, que é um esquema horroroso, né? Então, assim, ele não tem um esquema definido. Eu acho isso um problema. Porque o cara não tem uma identidade de jogo. Porque o jeito que o Chelsea está jogando agora é totalmente diferente do como o PSG jogava antes. Então, isso me deixa, assim, uma coisa, imprevisibilidade desse time. Pra mim é um problema. A única coisa que tá ficando muito previsível é que o ataque não tá produzindo. Então, eu acho errado esses jornalistas assim, ficar elogiando o cara como se o trabalho fosse incrível. Porque assim, o time está invicto nesse momento. Está, mas está empatando muito, não está vencendo tão bem assim. Tem hora que quando você está vencendo por pouco, uma hora vira uma fase. Um bom exemplo, o Liverpool. O Liverpool estava vencendo por vitórias magras na última temporada e começou a perder, começou a empatar. Nessa temporada estava tendo esses mesmos problemas e perdeu 6 dos últimos 7 jogos. Isso pode acontecer. Quando um time consegue achar uma brecha e os outros conseguem explorar juntas, aí pode parar uma sequência ruim.
E como o ataque do Chelsea não produz, o Chelsea está por desse risco. Então, assim, como um futebol, um jogo de duas vias, é ataque e defesa, se um dos dois não funciona, seu time não vai ser tão competitivo contra os melhores times. Esse time do Tuchel, na minha opinião, tá devendo em alguns sentidos, porque com mais de 10 jogos no comando, já era pra gente ver algo evoluído nesse ataque, pelo menos. Já que o esquema no início, posso até aceitar que o time não tenha marcado muitos gols, mas já passou um tempinho já na hora do ataque melhorar, o ataque não está melhorando em nada. Tem que melhorar, porque, na minha opinião, você pode até passar pelo Atlético de Madrid, mas com quais outros times você vai passar jogando dessa maneira? E vamos lembrar, o gol sobre o Atlético de Madrid foi um erro da defesa do Atlético de Madrid, não foi uma jogada que o Chelsea criou. O Chelsea pode até ter jogado melhor, mas não foi uma partida espetacular do ataque, entendem? Então, assim, eu olho para esse time do Chelsea e eu não tô sentindo tanto otimismo. Até pelos rumos do time, de como vai se portar no mercado de transferências, porque, assim, chegando nesse ponto muita gente tá falando do Chelsea, tá criando a expectativa de trazer o Erling Haaland pro Chelsea. Eu vou dizer, não há a menor chance do Haaland ir pro Chelsea num time que não cria jogadas, porque ele vai querer ir para um time que dê oportunidades para ele marcar gol. E neste momento, dos times que estão interessados, o Chelsea é o menos favorito, na minha opinião. Na minha opinião, o Real Madrid, o Barcelona também. A gente também tem o Manchester City, são times muito mais favoritos a conseguirem, porque criam mais jogadas, porque tem ataques mais eficientes. É só olhar, você iria para qual time? O time treinado por Pep Guardiola, que tem um Kevin De Bruyne bem escalado para servir bolas, ou você iria para o time do Tuchel que está marcando um gol por jogo? É uma pergunta difícil de responder. Alguns jogadores não vão olhar só para dinheiro. O Abramovich pode até oferecer mais dinheiro. Mas assim, a questão é que alguns jogadores olham para projeto. Eu tenho certeza que o Haaland vai olhar para projeto. E eu tenho certeza que ele não vai escolher o Chelsea na situação atual. Ou esse ataque melhora, ou eu não vejo horizontes muito positivos para o time. O ataque tem que funcionar. E o ataque até agora tem sido muito pouco produtivo. Por esse dia é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.